E fala pessoal, beleza? Há quanto tempo, hein? Mais de 4 meses sem postagens de vídeo, sem novidades, mas agora voltamos com tudo e trouxemos hoje o que acontece em cada um dos episódios de Supernatural, uma pequena sinopse na primeira temporada. E a cada episódio vamos dar uma nota de 0 a 10 e no final do vídeo vamos dar uma nota para a temporada em geral. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Episódio 1 Piloto. Quando crianças, a mãe de Sam e Dean Winchester, Mary, morreu de uma maneira inexplicável, o que levou seu pai, John Winchester, a ensinar as habilidades de caça em busca da criatura que tirou a vida de Mary. Senhora, por favor, para trás. Tem que ficar para trás. Vamos. Depois do meio-fio. Anos depois, enquanto estudava na Universidade de Stanford, Sam é forçada a voltar ao mundo paranormal por Dean, que veio dizer a ele que seu pai estava desaparecido. Os dois viajam para Jericó, na Califórnia, para encontrar, mas sua busca é interrompida quando descobrem que uma mulher fantasma de branco, o espírito de uma mulher que afogou seus filhos e depois se matou, estava vitimando pessoas do sexo masculino. Eles investigam, mas Dean é preso por se passar por um agente federal. No entanto, ele consegue escapar da custódia e salva seu irmão do espírito vingativo. A mulher de branco é finalmente descansada depois que os irmãos a forçam a confrontar os espíritos de seus filhos. Sam mais tarde volta para casa, mas descobre sua namorada Jessica presa no teto. Ele é forçado a assistir enquanto ela é morta da mesma maneira sobrenatural que sua mãe. A morte de Jessica o leva a voltar à vida de caça com Dean. Temos trabalho a fazer. Episódio 2 Wendy. Depois de não ter sorte na investigação da Jessica, os irmãos seguem as instruções encontradas no diário de seu pai e seguem para uma cidade próxima, pousando como guardas florestais. Eles ajudam uma jovem chamada Hayley e seu irmão mais novo, Ben, a procurar seu irmão mais velho perdido, Tommy, que desapareceu durante um acampamento. Sam e Dean logo percebem que ele foi levado por um índio que terroriza a floresta desde 1936. Enquanto procuravam, Hayley e Dean são sequestrados pela criatura, mas Sam e Ben são capazes de rastreá-los até uma mina. Depois que Dean, Hayley e Tommy são libertados, eles matam o índio com uma arma de fogo. Episódio 3 Morte na água. Fazendo uma pausa na busca pelo pai, Sam e Dean vão para o lago Manitou, em Wisconsin, para um possível caso. 3 afogamentos ocorreram lá dentro de um ano, com os cadáveres desaparecendo misteriosamente no lago. Os irmãos logo passam a acreditar que o espírito vingativo de um garoto assombra o lago e descobrem que o xerife local e o pai da vítima acidentalmente causaram sua morte quando crianças. Em busca de vingança, o espírito tem como alvo a filha do xerife, Andrea, e o neto, Lucas. Ele finalmente puxa Lucas para dentro do lago, então o xerife se entrega ao espírito, salvando seu neto. Papai! Papai! Não! Episódio 4 Viajante Fantasma. Os irmãos são convidados por um homem que Dean e seu pai haviam resgatado anteriormente para investigar o misterioso acidente de um avião comercial que deixou apenas 7 sobreviventes, com sinais apontando para um passageiro possuído por demônios causando o acidente. Quando eles percebem que o demônio agora está eliminando os sobreviventes um por um, Dean é forçado a enfrentar seu medo de voar, seguindo seu próximo alvo a bordo de um avião. Ele e Sam conseguem levar o demônio de volta ao inferno. Depois eles ficam surpresos quando o homem que os chamou revelou que recebeu o número de telefone do correio de voz do pai. Embora John não atenda quando eles ligam, eles obtêm a primeira indicação de que ele está vivo, pois o telefone está desligado desde o desaparecimento. O quê? Quando você falou com ele? Bom, na verdade eu não falei, mas eu liguei pra ele e a mensagem dizia pra ligar pra você. Episódio 5 Blood Mary. Quando um homem é morto, seus olhos explodem, depois que sua filha diz Blood Mary 3 vezes na frente de um espelho. Sam e Dean vão a Toledo, Ohio, para investigar. Eles descobrem que Blood Mary é o fantasma de uma jovem mulher que foi assassinada depois que seus olhos foram cortados, e seu espírito ficou preso no espelho que ela morreu em frente.
Com o espelho agora à venda em uma loja de antiguidades na cidade, Blood Mary começou a atingir aqueles próximos que secretamente sentem a culpa pela morte de outra pessoa. Os irmãos devem encontrar uma maneira de detê-la depois que uma jovem inadvertidamente se torna seu próximo alvo. Eles rastreiam o espelho original e depois o quebram, mas isso só libera Blood Mary. No entanto, Jean a força a ver seu próprio reflexo, e sua culpa por seus próprios segredos faz com que ela se destrua. Você matou. Todas aquelas pessoas você matou. Episódio 6. Pele. Depois que Zack, um amigo de Sam, é preso por assassinar sua namorada, os irmãos seguem para a cidade para investigar. A irmã de Zack, Beck, afirma que ele estava com ela no momento do assassinato, embora imagens de segurança o coloquem na cena do crime. Após um assassinato semelhante, eles percebem que o verdadeiro culpado é um ser com a habilidade de mudança de forma. O metamorfo captura os dois e planeja usar a forma de Jean para matar Beck. Os irmãos escapam e alertam a polícia. Beck é salva, mas a polícia acredita que Jean seja seu atacante. Mais tarde, Jean vai ao covil do metamorfo. Sam visita Beck para se certificar de que ela sabe com o que está lidando. No entanto, ela se revela como metamorfo e derruba Sam, que fica inconsciente, e se transforma em Jean. Depois que o verdadeiro Jean encontra a verdadeira Beck, amarrado no covil, ele confronta o metamorfo e o mata enquanto ainda está em sua forma, fazendo com que a polícia declare Jean morto e encerre a caça por ele. Pena perder. Perder o quê? Quantas chances você acha que eu vou ter de ir ao meu próprio enterro? 7. Homem Gancho. Sam e Jean vão para Uncanny para investigar a morte brutal de um estudante universitário. E a namorada da vítima, Lori, diz que a atacante era invisível. Mas ataques ocorrem, com as vítimas aparentemente conectadas à menina. Os irmãos acreditam que o assassino é um homem gancho, e as pesquisas indicam que é o espírito vingativo de Jacob Kent, um pregador que matou 13 prostitutas em 1862 com um gancho que substituiu sua mão perdida e mais tarde foi morto por seus crimes. Apesar do homem ser enterrado em uma cova sem identificação, Jean consegue localizá-lo e queimar seus ossos, mas não tem efeito. Para parar o espírito, eles devem destruir o gancho, que foi transformado em um objeto desconhecido pela igreja após a morte de Kansas. Para ter certeza, eles queimam tudo de prata na igreja, mas isso não o para. Lori e os irmãos são confrontados pelo homem gancho. Enquanto lutam com ele, Sam percebe que o colar de cruz de Lori, dado a ela pelo reverendo pai, é feito de prata, e o espírito desaparece quando é queimado. Episódio 8. Insetos. Depois que um trabalhador da construção civil de um novo conjunto habitacional morre em um buraco, os irmãos vão para a cidade para investigar. Lá eles descobrem sobre as mortes misteriosas relacionadas a insetos na cidade. Depois de pesquisar, eles descobrem que a terra em desenvolvimento era o local de um assentamento nativo americano apagado pelos massacres da cavalaria americana no início do século XIX, e que o chefe havia amaldiçoado a terra quando ele morreu. Sam e Jean determinam que a maldição chegará ao seu clímax naquela noite e correm para avisar a família que vive lá. Eles são capazes de combater os insetos e sobreviver a noite toda, e os insetos partem ao nascer do sol. O local é fechado temporariamente quando descobrem um túmulo nativo americano não identificado e o desenvolvedor, cuja família os irmãos salvaram dos insetos, decide garantir que ele permaneça fechado. Volta ao lar. Sam tem pesadelos de uma família sendo atacada por uma entidade sobrenatural na casa de infância dele e de Jean, levando os irmãos a voltarem para Lawrence, Kansas, para investigar. Eles recrutam a ajuda da amiga psíquica de seu pai, Mosley, para livrar a casa de um poltergeist. Embora Missouri afirma ter purificado a casa, Sam não acredita que tenha sido bem sucedido, então os irmãos vigiam a casa. Quando o poltergeist retorna, a premonição de Sam começa a se tornar realidade. Os irmãos correm para resgatar a família, mas eles mesmos são salvos pelo espírito de sua mãe, que se sacrifica para impedir o poltergeist. Desconhecido para eles, o pai deles está na casa de Missouri, e embora ele queira muito ver os seus filhos, ele informa que não pode até saber a verdade sobre alguma coisa.
Você não faz ideia do quanto eu queria vê-los. Mas não posso. Ainda não. Episódio 10. Asilo. Sam e Dean recebem uma dica do pai e viajam para uma cidade próxima para investigar o assombrado asilo, onde pacientes criminalmente insanos se revoltaram em 1964. Uma das vítimas do tumulto foi o psiquiatra-chefe. Os espíritos tentam se comunicar em vez de atacar, levando os irmãos a descobrir que o psiquiatra estava realizando experiências cruéis com seus pacientes, como trepanação e outras coisas, a fim de testar sua teoria de que provocar raiva extrema seria terapêutico para eles. O fantasma do médico então confronta Sam, fazendo com que ele perca a sanidade e tente matar seu irmão. Dean consegue subjugar Sam e queimar o cadáver do médico, parando o espírito e retornando Sam ao normal. No final, Sam atende o celular de Dean para encontrar seu pai, ligando para eles. Alô? Pai? Espantalho. John faz uma ligação para Sam e Dean, dizendo que ele está caçando a coisa que matou sua mãe e é um demônio. No entanto, em vez de deixá-los ajudar, ele diz a eles para investigar o desaparecimento de jovens casais na zona rural de Brooksville, Indiana. Sam revela a Dean que prefere rastrear o pai deles, levando os dois a se separarem. Sam conhece uma colega de carona chamada Meg. Dean inicia a investigação e salva um casal de espantalho vivo. Dean fala para Sam sobre a criatura e descobre que um Vanir está sendo convocado na forma de um espantalho para proteger a cidade em troca de sacrifícios anuais, com uma árvore sagrada na cidade que lhe dá poder. Como o casal pretendido para o ritual escapou, as pessoas da cidade escolhem Dean e Emily, uma garota que mora na cidade, como seu tio e sua tia, como novos sacrifícios. Sam retorna e os resgata, e o espantalho toma a tia e o tio de Emily como vítimas. Na manhã seguinte, Emily e os irmãos queimam a árvore sagrada e depois saem da cidade. E Meg pega uma carona na estrada, mas corta a garganta do motorista, coletando seu sangue em um cálice e usando-o para se comunicar com um ser desconhecido a quem ela chama de pai. Sim, pai.